Será? Tem que esperar dar um bonequinho. Quando dá um bonequinho, aí quer dizer que tem gente online. Entendeu? Dá um bonequinho lá assim, ó. É verdade, mãe, que quando Eu não a gente sei não que hoje pode eu não... sorrir, Eu não... eu dente arrancado. Seu dente arrancado? É 3 que arranquei. Não. 1, 2. A paz do Senhor, meninas! Oi. Tudo bem com vocês? Já tem... Meninas não, né? A gente não sabe se é tudo meninas. A paz do Senhor. Oi, Andréia, paz do Senhor, tudo bom? Estamos aqui mais um dia. Hoje eu não avisei que ia ter live, porque eu não sabia se eu ia conseguir gravar, porque em Goiânia tá chovendo e a minha internet é da net, então quando chove, aí fica ruim demais, aí trava tudo, mas vamos ver. Tá nublado ainda, mas pelo menos tem internet, até às 8 não tinha, então vamos ver o que vai dar, né? Dá oi pra todo mundo, Ana Clara. Oi, todo mundo. A paz, Maria de Fátima, tudo bem? Bom, meninas, hoje eu escolhi um tema um pouco polêmico, né? Sobre marido violento, porque já tem umas 2 semanas. Oi, Andréia! Oi. Paz, Senhor! Essa semana não, desde a semana passada já tem 2 semanas. Eu andei conversando com algumas mulheres que me procuraram no privado a respeito de violência doméstica, né? Aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, porque é muito ruim quando eu vejo mulheres nesse tipo de prisão que acham que Deus as colocou ali, então é complicado. Obrigada, a Andréia tá falando que você é linda, Ana Clara. Eu sei. Flor, namorado que arrumou outra, você tem que dar graças a Deus que foi embora. Namorado não é marido. Se ele arrumou outra, te traiu, namorando, você imagina casando, não vai se aliançar com esse tipo de gente, não. Vai para os pés do Senhor, fica firme, vire uma serva de Deus, que com certeza Deus tem um homem maravilhoso no coração dele para te entregar, tá? Mas não adianta você ficar em cima do muro, que senão você só vai arrumar tranqueira. Então a gente tem eu que... disse na live passada, Deus está construindo o castelo. Rapaz, é verdade, Douglas. A paz do Senhor, meu amigo Douglas, tá aí. Misericórdia mesmo. Tem muitas irmãs que são vítimas de violência doméstica e não estão vendo, né? Não estão analisando aí e continuam correndo risco de vida, querendo estar num lugar, colocando a vida em próprio risco. Então a gente precisa conversar a respeito disso. Emanuele, paz do Senhor, Flor, tudo bem? Tânia Costa, paz do Senhor também, Flores. Que bom vocês por aqui, fico muito feliz, né? E hoje a gente vai estar falando apenas a respeito disso, de marido violento. Então que as perguntas, os comentários sejam a esse respeito, até para o vídeo ficar dinâmico, ficar mais fácil, né? Vamos então assim iniciar então, aproveitar que a internet está boa hoje, não caiu ainda. Vamos então fazer uma oração, né? Pedir ao Senhor para que possa nos guardar, pedir ao Senhor para que Ele possa abrir o nosso coração, nossa mente, direcionar as palavras e possa trazer entendimento do céu a esse respeito, possa nos conduzir durante essa conversa, amém? Então, curva a sua cabeça onde você estiver aí, ore comigo. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para te adorar, te bendizer, dizer que Tu és santo, Tu és bendito, Tu és eterno, Tu és o nosso Deus. Senhor, queremos aqui, Senhor, tributar a Ti toda honra, todo louvor, dizer que somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração.
Deus, que o Senhor leve cativo todo pensamento contrário, que o Senhor venha aqui, Senhor, desfazer todo o embaraço, que o Senhor esteja visitando os lares nessa hora, que o Senhor esteja colocando, Senhor, no coração e na mente de cada uma de nós a Tua vontade. Senhor, que em nome de Jesus, toda perturbação, todo espírito de crítica, de intriga, de perturbação, Senhor, possa ser dissipada agora em nome de Jesus. Leve embora, Senhor, toda a mente dividida, toda a mente contrária, todo espírito de rebeldia e submissão. Que aqui esteja, Senhor, prevalecendo somente a Tua vontade, que aqui seja dita, Senhor, a Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, sair daqui convicta, Senhor, que o Senhor esteve em nosso meio em todo o tempo. Senhor, abençoa as vidas que estarão, Senhor, nesse momento ouvindo a Tua palavra, abençoa as vidas daquelas pessoas que vão estar ouvindo depois, e que Teu nome, Senhor, seja eternamente louvado. Bom, flores, eu quero iniciar essa transmissão com Provérbios 17, versículo 1, que diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e convites à vez. Bom, eu penso que a pessoa, quando ela vive essa situação de um lar conturbado, de um marido violento, de um marido que bate, de um marido que não te respeita, nem a sua integridade física, eu penso que essa pessoa vive uma prisão, um cárcere muito difícil, né? E os filhos sofrem muito, a mulher também sofre muito, é uma situação muito difícil e muito perturbadora. Como eu disse para vocês, essas semanas atrás, eu tive conversando com cerca de 3 mulheres que vieram ao meu privado, saber por que Deus ele não solucionava essa questão na vida dela. São mulheres que verdadeiramente apanham dos seus maridos. Elaine de Jesus, paz Senhor. Ana Simas, paz Senhor. Maria Xavier, paz, saudades também, Flor. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. A amada que acabou de postar, não vi seu nome, passou tão rápido o seu comentário. Então, assim, são mulheres que quando conhecem aquele homem, não conseguem notar que a sua personalidade violenta, né? Tem certos homens que durante essa fase de namoro, enquanto a mulher ainda não mora com ele, enquanto a mulher ainda está na casa dos pais, eles disfarçam bem. São homens que psicologicamente são afetados, né? Não tem, assim, às vezes, o seu psicológico devidamente formado para conviver num relacionamento marital, vamos dizer assim. São homens depois que se revelam muito ciumentos, muito possessivos, né? São geralmente homens que vêm de lares conturbados, ou de um lar que o pai batia na mãe. Ele assistiu essa cena muitas vezes, acha isso normal. Um menino que foi criado com muita violência, então, querendo ou não, quando ele se tornou adulto, ele achou que tinha o direito, por exemplo, de, às vezes, expressar a sua insatisfação também violentando alguém. E geralmente essa pessoa, esse homem, corresponde dessa maneira com a sua esposa, né? Eu tive Patrícia Silva, às vezes é aquilo que a Patrícia tá falando, né? Aí a gente às vezes tem filho, acha que o marido vai mudar depois do filho e tudo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um namorado violento, ele vai ser um marido violento. Um namorado desrespeitoso, ele vai ser um marido desrespeitoso. Um namorado infiel, ele vai ser um marido infiel. O comportamento, ele geralmente
ele não muda, sabe? Ele geralmente ele perpetua, então intensifica aquele grau de violência, né? Mas às vezes a mulher por estar apaixonada, a mulher por querer tentar, geralmente são mulheres muito carentes, né? Que casam-se com esse tipo de homem, acham que é normal o ciúme excessivo, esse cuidado violento que eles têm, enfim, acaba que você acaba se casando com esse homem e depois mais tarde você descobre que esse homem era na realidade um homem mau, um homem violento, né? E acaba que você sofre com isso. Semana passada eu atendi no meio do shopping uma mulher que me segue aqui pelo YouTube e ela mora na Bélgica e ela estava coincidentemente ela estava lá no shopping, eu estava na loteria pagando as contas, ela me reconheceu, me abraçou e já veio chorando e eu tive que parar, sentar com ela cerca de quase 2 horas e atendê-la. E ela me contando a violência que ela viveu durante 10 anos, sabe? E essa mulher, ela me mostrou fotos, do soco na boca que ela levou do marido, do murro no olho que ela levou do marido, por conta de coisas mínimas, coisas assim, eu te falei que eu não queria tal coisa neste lugar. Eu te falei que eu não queria ver isso aqui de novo aqui, tá no lugar errado, eu não quero isso aqui, sabe assim, coisas muito, muito, muito banais. Não que há justificativa para uma violência, nada justifica violência, mas eram coisas assim que você não podia nem falar assim, nossa, mas ele ficou nervoso, né? Vamos, né, ponderar um pouco, não. E eu vi o quanto essa mulher sofre, porque ela, de alguma maneira, ela acha que Deus, ela vai chegar e fazer alguma coisa nesse caso. Tipo assim, que Deus vai lá e vai mudar o cerne, o caráter de uma vez e ela tipo vai receber um marido amoroso. Deus pode fazer isso, Ana? Pode, mas é um tratamento, né? Esse homem ele vai ter que passar por um tratamento pesado para Deus quebrar o caráter dele e mudar. Não é assim da noite pro dia. E eu consegui convencê-la a sair de perto deste homem. Por quê? Porque eu penso, irmãs, que quando a coisa começa a ir para a violência física, eu penso que você, nesse caso, você tem que garantir a sua integridade, porque é uma verdade. A gente vê muita mulher sendo assassinada porque insistiu em continuar, às vezes, na companhia desse homem. E às vezes o grau assim de perturbação da mente dele fica tão grave que ele acaba mesmo cometendo um assassinato. E eu penso que quando há uma violência física, não tem motivo para você continuar no mesmo teto com essa pessoa. Entendeu? Então, assim, a gente não tô falando, gente, a respeito de divórcio, tá? Não tô falando de que você tem que ir lá se divorciar, não. Eu tô falando, gente, de ficar sobre o mesmo lugar com esse homem que está doente psicologicamente. Porque esse homem precisa de terapia, esse homem precisa de tratamento psicológico. Por quê? Porque ele tem que ver por que ele reage dessa forma violenta, sendo que não é normal uma pessoa tratar assim um cônjuge, né? Principalmente uma mulher, por exemplo, porque o homem ele é mais forte fisicamente que uma mulher. Então, assim, ele ir e violentar essa mulher é uma coisa muito grave. Não é um homem normal, gente.
ele vai o quê? Proteger uma mulher, qualquer mulher, sabe? Um homem normal, quando vê uma mulher apanhando, ele vai tentar dissolver aquela briga de qualquer forma. Esse é o psicológico normal do homem. Por quê? Porque um homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado para proteger, ele foi criado para cuidar, entendeu? Então, assim, se quando você vê um homem batendo na mulher, você já olha e já fala, tá errado, tem alguma coisa nele, no caráter ou no psicológico dele que não tá legal. Então, assim, você insistir em ficar no mesmo teto com esse homem, você vai estar pondo em risco a sua vida e a vida dos seus filhos, se você tiver filho, sabe? Ai, Ana, mas eu não tenho para onde ir. Ai, Ana, mas eu não... Gente, eu conheço uma mulher que, inclusive, fizeram uma matéria aqui em Goiânia com ela. Ela tinha um marido violento e ela tinha 4 filhos, escadinha, lá no Maranhão com ele. E ele chegou a quebrar o braço dela em 2 partes, em dois lugares, lá no Maranhão, e ela denunciou a polícia. Ele ficou foragido da polícia e mandou um recado para ela que ia matar ela e os 4 filhos. O que ela fez? Ela pegou, saiu do Maranhão e veio embora para Goiânia com a roupa do corpo. Ela e as 4 crianças. Chegou aqui no terminal rodoviário, ela não sabia nem para onde ela ia. Chegou no terminal rodoviário, ela começou ali pedir ajuda, contar a história dela. Aí ela ia para um abrigo. Aí uma moça tinha um barracão para alugar e acabou cedendo para ela num setor distante aqui em Goiânia. E aí a moça foi até na televisão, contou a história dela. Gente, Goiânia inteira foi ajudar essa mulher. Ela ganhou tudo de dentro da casa, roupa para os meninos dela, roupa de cama, colchão, tudo. Por quê? Porque quando você encontra-se numa situação dessa, todo mundo é solidário com você. Não existe essa, eu não tenho para onde ir. Tem. Se você tiver coragem de denunciar, se você tiver coragem de contar para as pessoas que te amam o que você está passando, todo mundo vai te ajudar. Todo mundo vai te ajudar, porque não tem essa de que a pessoa... não tenho para onde ir. Eu não sei o que fazer. Não existe isso. O problema é porque a pessoa quer de toda forma que aquela situação seja resolvida de imediato, entendeu? Por quê? Porque ama o marido, porque não quer sair de casa, porque pensa nos filhos. Mas eu penso, gente, que nesse momento em que há agressão física, que ele te bate, que ele te espanca, que ele entendeu? Que ele, por exemplo, ele não respeita nem a sua integridade física. É denúncia, é polícia, não tem conversa. É polícia, é denúncia e é sair de perto. Por quê? Porque se não, por exemplo, se você não der, por exemplo, um espaço para pelo menos ele pensar, para ele ponderar, para ele ir atrás de um tratamento, para ele... Como é que esse homem vai cair em si e começar a te respeitar, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente tem que espiritualizar, mas, por exemplo, no caso de violência doméstica, não tem que espiritualizar tanto. É denúncia, é polícia e é sair de perto, tá? Se, por exemplo, for da vontade de Deus, trabalhar o cérebro, trabalhar o caráter dele, Deus vai trabalhar, mas com você distante e com você segura desse homem. Por quê? Porque se você continua lá, Flor, o risco disso sair da agressão e ir para o assassinato de fato é muito grande, muito grande. Oi, Elenilda, paz, Flor. E tem, então assim, eu nesse caso, eu penso o seguinte: boa noite, Ania, paz. Melhor você tá numa casa sem nada, melhor você às vezes passar falta de certos luxos e ter lá a tranquilidade de você dormir em paz, sem ter alguém te dando pontapé, te dando soco no olho, te dando soco na boca, do que você viver às vezes
com um homem que às vezes traz tudo dentro da sua casa e não respeita nem a sua integridade física, sabe? Essa mulher que eu atendi ela, que ela mora na Bélgica, o cara não deixava faltar nada para ela. O cara é um sociopata. Ele dá de tudo para ela, compra tudo do bom e do melhor. Ela tem todo o conforto de uma casa. Porém, ela apanha todo dia. E assim, e além disso tudo, ainda tem a violência psicológica, que é aquela seguinte, que afeta a sua mente. Ela está enlouquecendo com essa situação. Por quê? Porque ele faz uma pressão psicológica na cabeça dela tão grande, que ela começa a enlouquecer. Ela está entrando num estado de depressão profundo, ela está visivelmente magra porque ela não consegue comer. Então, assim, existe também a violência psicológica, que às vezes não afeta o seu físico, mas afeta o seu psicológico, né? Então, assim, esse tipo de relacionamento, gente, que está afetando o seu psicológico, que está deixando você entrar em depressão, você precisa se afastar. Por quê? Não fica perto, igual fogo. Porque se você não se afasta, você adoece junto, você começa a piorar, você pode ir à beira de uma loucura. Por quê? Porque você está doente, a pessoa também está doente. Então, o certo é você se afastar. Por quê? Porque quando você se afasta e você dá um tempo para aquela pessoa, às vezes ela pode sair, ela pode cair em si, ela pode procurar um tratamento, ela pode falar, não, peraí, a minha esposa é uma pessoa importante para mim, eu amo minha esposa. Peraí, então, por que você não me quer mais? Ah, porque você me bate, porque você faz isso, porque você é violento comigo. Resumindo, não vai ter consequência. Aí, por exemplo, aí ele vai falar, poxa, como é que é? Ele vai falar, nossa, então, peraí, eu vou tentar me tratar, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou procurar me manter perto de um especialista para mim tentar tratar, então, enfim. Então, assim, eu vejo muitas vezes, igual a Patrícia estava falando, né, que ela se culpava por um erro do marido. Ela achava que o erro estava nela. E é justamente isso. A menina que eu atendi, que é da Bélgica também, ela falava assim, não, Ana, mas você sabe por que ele me bateu? Ele me deu um soco na boca porque ele tinha pedido para me guardar um negócio, aí ele chegou e eu não tinha guardado. Ou seja, ela está tão doente psicologicamente, ele faz uma pressão psicológica tão grande porque ela acredita realmente que ela mereceu a surra. É esse nível de tortura psicológica que eu tô falando, de você começar a achar que você merece esses tapas, você merece. Olha, eu ainda falei pra ela, eu falei assim, olha, Flor, nem que você tivesse traído ele na sua cama, ele não tinha o direito de te encostar a mão. Ninguém tem o direito de espancar o outro, de bater no outro. Isso não existe. Uma pessoa que reage assim, ela está agindo como um animal. Agindo como um animal, sabe? Tudo bem, traição e tudo, é uma coisa forte? Mas é motivo para alguém bater no... Não, para espancar não, para bater não existe. Nada justifica violência. Nada justifica um homem batendo numa mulher. Nada. E uma mulher também batendo no homem também não. A gente precisa se respeitar, sabe? O mínimo é o respeito, a integridade física, sabe? Agora, se você tá lidando com uma situação desse jeito, se o seu marido, né, seu esposo te bate e tudo. Ah, meu marido foi muito violento pra mim. Aí ele arrumou outro e saiu de casa. Flor, livramento de Deus pra sua vida. Livramento. Ai, Ana, mas eu queria que Deus mudasse ele. Eu queria que ele caísse em si. Eu queria que Deus transformasse a vida dele. Ok, então ore, interceda.
peça para o Senhor Jesus, ter um encontro com Ele tudo, mas Flor, Deus tirou o homem violento da sua casa. Uma vez eu li em um dos testemunhos da Erin, como é que fala? Que falava assim, de uma mulher que ela apanhava, como é que fala? A mulher, ela apanhava todos os dias e o cara bebia muito. Bebia. Aí um dia, aí ela começou a seguir os ensinamentos da Erin e tal, a Erin do Riemai, né? A autora do Deus, Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento. Aí um dia ela disse que leu a respeito dessas violências e tudo, né? E a Erin fala, ora para Deus remover da sua vida, para afastar, porque Deus não quer isso, não quer que você fique com um homem violento e tudo. E ela teve coragem de fazer essa oração. Ela falou, Senhor, se o Senhor não vai mudar ele, então faz ele sumir da minha vida. Faz ele sumir da minha vida e só traga ele de volta se por um acaso ele mudar. Porque eu não quero apanhar mais e eu não quero mais apanhar na frente dos meus filhos. Gente, no outro dia de manhã, ele saiu para beber e nunca mais voltou. Quando eu li o depoimento, já tinha 10 anos que ele tinha ido embora e nunca mais voltou. Ela continuou sozinha, criando os filhos, feliz, a casa foi outra, Deus prosperou, deu um emprego bom para ela e tudo. E ela estava, até então, né, quando eu li o relato, já tinha 10 anos que ele tinha ido embora. Então, assim, se Deus está restaurando, está trabalhando, eu já não sei. Mas, assim, é uma situação, gente, que não compensa, sabe? Não compensa você ter ao lado uma pessoa que você não confia, uma pessoa que você não sabe se está dormindo ali, se vai pegar uma faca e te matar, porque deu um acesso de raiva, que deu um acesso de ciúme. Tem homens que traem, deixa eu explicar, tem homens que têm uma perturbação tão grande na mente que eles traem as suas esposas, isso é explícito, ela sabe que eles têm caso com outras pessoas e eles têm ciúme dessas mulheres, batem nelas porque começam a inventar. Eu vi você olhando para fulano, você acha que eu não sei que eu vi você flertando com o cara no supermercado e tal, e começa a jogar em cima delas aquele peso psicológico do pecado que é deles, do erro que é deles, sabe? E batem, aí a mulher fica nessa prisão, sabe? Aí fala assim, não, eu tô esperando Deus fazer alguma coisa. Deus já fez, Deus instituiu a lei brasileira, Maria da Penha, né? Deus permitiu que alguém fosse lá no Congresso e aprovasse essa lei foi aprovada. Deus permitiu que o delegado tivesse força e autoridade para prender esse homem. Deus, ele permitiu com que houvesse, né, aquele mandado lá em que a pessoa é obrigada, por exemplo, não pode chegar perto de você. Posso falar um negócio? Deus não é fada para dar desejo para pessoa na mão. Tem que fazer. Não é? Uhum. Tem coisa que a gente tem que fazer, entendeu? Aí, tipo assim, olha pra você ver, moro na mesma casa com meu marido e ele com outra mulher. Olha pra você ver a situação. Olha como que é difícil. Você viver com uma pessoa dentro da sua casa e saber que essa pessoa trai. Querendo ou não, você tá sofrendo uma pressão psicológica muito grande. Querendo ou não, você tá vivendo uma situação que isso tá te deixando depressiva, tá te deixando chateada, tá te deixando sem saber o que fazer. Então, assim, eu fico às vezes... você vê tudo. Isso, sabe o nome disso? Isso aí é tortura psicológica, Patrícia. Isso é tortura psicológica, sabe? Então, assim, eu penso que quando chega a esse nível de desrespeito, quando chega a esse nível de tortura, de psicopatia, sabe? Eu penso que, por exemplo, você orou, você está buscando de Deus,
não mudou a situação, ok. Então, muda você, sabe? Tenha coragem. Pois é, esperando o agir de Deus. Esperando o agir de Deus. Você está esperando o quê? Que Deus arranque ele de dentro da sua casa? Ou você está esperando que Deus mude a situação? Por quê? Porque você tem que começar a mudar a oração. Igual essa mulher fez. Deus, se ele não muda, então tira ele daqui. Sabe? Tira ele daqui. Eu não quero viver a situação. Eu estava vivendo uma situação do seguinte. Meu marido, eu descobri que ele tinha amante. E aí ele saiu de casa, vamos morar com essa amante. Aí ele falou que queria voltar, foi quando eu me converti, ele falou que queria voltar. Aí beleza, a gente voltou, tranquilo. Aí beleza, a gente tava na igreja, tudo bonitinho e tal. Só que ele continuou com a amante. Quando foi em dezembro, essa mulher passa na porta do meu escritório, me desafiando, me desacatando. E eu fui conversar com ela, fui bater boca com ela, porque eu não tinha sabedoria. E aí eu não vi que ela estava junto com a irmã e as duas foram e me bateram lá na porta do meu escritório. Eu apanhei de amante. Eu apanhei da amante do meu marido. Quando eu cheguei em casa, o meu marido olhou para mim e riu da minha cara, porque elas unharam a minha cara. A minha cara ficou toda riscada de unha. Ela falou pra mim que era... E aí pra Ana Clara tinha 4 anos, pra Ana Clara não ficar... Tinha 5. Tinha 5. Quando pra Ana Clara que tinha 5 anos, eu tive que falar que foi um gato. Falei, não, um gato e uma mamãe, porque senão ela ia ficar muito assustada. Traumatizada. Então, e eu cheguei, quando ele me viu em casa, toda rasgada, com o rosto todo rasgado, ele riu e falou pra mim, quem manda enfiar no caminho dos outros? Quando ele falou isso, eu peguei as coisas dele, joguei pra fora e falei, não quero você aqui mais. Sabe por quê? Porque é o seguinte, um homem que, por exemplo, que não tem o respeito pela mulher que lhe deu 2 filhos, pela mulher com aquele que se casou, que ri da minha cara porque a amante me bateu, esse homem, ele não tem o que dividir comigo. Não teve conversa, entendeu? Então assim, eu peguei e falei, não, agora acabou, não quero mais, não quero que você conviva comigo mais. Por quê? Porque chegou ao fundo do poço do desrespeito. Eu estava aguentando ele chegar em casa tarde, eu aguentava ele atender telefonema dentro da minha casa, eu aguentava às 3 horas da manhã ela ligando para ele e ele lá na sala de casa, parede com parede do meu quarto, eu escutando tudo, eu suportei isso tudo caladinha. Mas quando veio a violência física, que ela me bateu, né? Que ela me bateu e que ele concordou com ela ter me batido, eu falei, chega, acabou o desrespeito, acabou o respeito, sabe? Então assim, o que eu ia esperar? Se eu continuasse ali, daqui uns dias essa mulher tava entrando no portão da minha casa, tava me batendo dentro da minha casa, e ele, ó, batendo palma. Não, gente, não, sabe? Eu penso que quando não há respeito, o respeito que eu digo por exemplo, não é a questão assim, ele arrumou outra. Essa falta de respeito é falta de respeito, sim, né? Arrumou outra, tá com outra e tá dentro de casa. Toda essa situação, eu acho assim, é até suportável quando você vê que a outra pessoa, pelo menos, mantém um certo grau de civismo, sabe? Dentro do relacionamento, sabe? Mas quando isso aí acaba, tipo... Quando isso acaba, cara, é o fim da picada. Por quê? Porque eu tava ficando doente, eu estava enlouquecendo,
eu não estava conseguindo cuidar dos meus filhos, porque essa situação acabava com a minha mente. Eu lembro que eu e meu irmão ficava lá sozinhos. Eu deixava meus filhos sozinhos em casa e ficava trancada dentro do quarto, minha filha de 5 anos e meu filho de 11. Então, assim, quando eu tirei essa situação da minha vida, aí eu comecei a viver. Aí eu comecei realmente a guerrear, a cuidar dos meus filhos, a cuidar da minha mente, a cuidar do meu coração. E chegou... Né? Tipo, chegou outro filho, chegou outro bebê, né? Que depois eu e meu marido tivemos um flashback aí, e eu achei que a gente ia voltar, mas não voltamos. Eu tive o nosso filho. E eu vou falar uma coisa pra você, Patrícia. Eu acho que essa falta de respeito não dá pra conviver, sabe? Não dá pra conviver, porque quando entra nesse problema, sabe? De agressão física, agressão verbal, tortura psicológica, aí não tem como conviver, sabe? Aí é uma questão de sobrevivência. Ou sobrevive você, ou você morre com a situação. Então, eu penso que Deus não quer que como é que fala? Deus não quer que você morra, Deus não quer que você se suicida, Deus não quer ver você tomando a sua palma da mão cheia de tranquilizante, de remédio para dormir, dessas coisas, sabe? Você tem que ponderar, sabe? Tá sofrendo com agressão física? Denuncia. Fim de papo. Lei Maria da Penha. Manda o juiz tirar ele de dentro de casa. Saia de casa. Vai morar com parente, vai morar com mãe. Ah, não, mas a minha mãe... Gente, qualquer canto, a Bíblia diz que é melhor um bocado seco, mas com tranquilidade, do que uma casa cheia de coisa e nela desavença, sabe? A gente precisa ter um mínimo, assim, eu não digo amor próprio, mas a gente precisa entender que a vida, né, é mais importante. Provérbios 17, versículo 1, Anne. Sabe, a vida é mais importante. E quem é que vai cuidar dos seus filhos? Quem é que vai instruir seus filhos no caminho do Senhor? Se você estiver doente, se você porventura morrer na mão de um homem desse, se você porventura ficar louca, porque isso enlouquece, gente, enlouquece, sabe? A menina que eu atendi lá da Bélgica, você vê que ela tá totalmente desnorteada. Ela falou: Ana, meu problema já virou psiquiátrico, porque eu tô ficando louca. Essa situação me tira o sono, me tira a paz, me perturba. Eu oro pro Senhor e eu não vejo Deus entrar. Mas é aquilo que eu tô falando, como que Deus vai entrar na causa se você não toma as atitudes que é para você tomar? Sabe, esse homem tinha que estar preso, esse homem ele é belga, esse homem tinha que estar preso. Ela poderia muito bem voltar pro Brasil para ficar longe dele. Não, detalhe, a semana que a gente conversou, o cara desembarcou da Bélgica aqui para vir atrás dela, sabe? E ela tava louca, correndo. Cada dia ela dormia na casa de um parente que ela não queria encontrar com ele. E ele fazendo de conta, assim, que tava tudo bem, assim, sabe? Tipo, não, eu não tô entendendo por que ela tá fugindo de mim. Vim cá pra ver, pra conversar com ela, pra gente resolver, como um cordeirinho. Mas aí, o que acontece? Quando tá só os dois, boca inchada de tanto levar soco, olho roxo de tanto levar soco. Ela tem hematomas de marcas, de coisas que ele joga nela. Aí fala assim, que dia que Deus vai fazer alguma coisa? Tá?
Deus faz alguma coisa? Faz, porque a Bíblia diz em Gálatas 6:8 que tudo que o homem planta, ele colhe, tá? Ele vai colher esses traços de violência, tudo isso que ele fez com ela, ele vai colher um dia. Só que aquilo que ela tem que fazer, ela não faz, que é denunciar, sair debaixo desse teto, sair debaixo desse jugo, porque isso aí ela dá conta de fazer. Deus não vai fazer por mim o que eu dou conta de fazer, não. Não vai fazer. Por quê? Porque não tem razão, gente, de Deus entrar no lugar onde eu posso resolver, sabe? Então tem que ter isso na cabeça. Analise a situação. Você está apanhando dentro de casa, você está apanhando na frente dos seus filhos, se você está vivendo uma tortura psicológica, se esse homem a vida inteira te xinga, né? Tem aquele negócio de ficar falando pra você, você nunca vai ser nada, sem mim você não sobrevive. Eu conheço um caso de uma amiga, olha pra você ver, olha o que a Amada falou, que o marido deu uma segunda chance e a chance que acaba do dia 20. Que chance é essa, irmão? De que tem data e dia e hora para acabar? Que chance é essa? Não existe isso. Você errou muito, tudo, pediu perdão, beleza. O que tem que fazer agora é recomeçar, mas esse recomeço não tem data e hora para acabar, não. Isso é pressão psicológica, sabe? Isso é pressão. Como se diz? Se por um acaso ele desistir de você, a culpa não é sua, tá? A culpa não é sua, porque reconstrução reconstrução de casamento não é da noite pro dia, não. A gente não resolve os problemas assim na vida, não. Calma, né? E recomeço depende das duas partes, né? Então, assim, Márcia, elas sempre acham que eles vão mudar. Elas sempre acham que é a última surra, elas sempre acham que é a última vez. Mas não. E aí perpetua anos e anos. Essa mulher mesmo que eu atendi na Bélgica, ela apanha desse jeito do marido há 10 anos. Desde o primeiro ano de casamento. São 10 anos desse jeito. E até hoje ela espera Deus fazer alguma coisa. Então, assim, não é que Deus não vai fazer nada. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que sair de perto desse cara. Ela tem que sumir e deixar para Deus resolver essa questão. Se Deus vai mudar, se Deus vai tratar, se Deus vai trazer de volta, se Deus... É outra história. Mas o que ela... que ele não é fada de fada para tirar na mão. Rápido desse jeito, né? Então, assim, tem que haver um mínimo de respeito. Tá? Não dá para você conviver com uma pessoa que está doente psicologicamente. É igual eu falei, homem que trata a mulher desse jeito, homem que bate na esposa, homem que te tortura psicologicamente, esse homem está com um problema sério psicológico, essa pessoa não é normal. Se você for olhar a lista dos tipos de transtorno mental que tem, eu esqueci o nome, mas existe um transtorno mental em que a pessoa, para se sentir bem, eu acho que é o maníaco, ela precisa torturar uma outra pessoa. Então, para ele se sentir capaz, forte, potente, um cara massa, então o que acontece? Ele tem que te diminuir, ele tem que falar que você é feio, que você não presta, que você faz tudo errado, e ele faz com que você acredite nisso. Ele faz com que você se diminua e você comece a achar mesmo que você é tudo aquilo que ele fala. E ele fica se sentindo o máximo. Por quê? Porque a psicopatia dele é um pouco machismo. Não é machismo, é diferente de machismo. Então ele começa o machismo, Ana Clara, ele não tem a ver com violência, né? Ele não tem a ver com violência. O machismo é uma questão de conceitos, né? Do que pode ou não pode uma mulher fazer. Agora isso é uma violência de fato. Então assim, ele começa a falar: você sem mim não é ninguém, você nunca vai para frente, você não presta, tudo que você faz é ruim, você não serve para nada,
né? E fica colocando essas coisas tal que você começa a achar verdadeiramente que você é tudo aquilo, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa se afastar urgente dessa situação. Por quê? Porque essa pessoa precisa um dia cair em si, ver que precisa de tratamento, que ele não é normal. Um homem que lida, manipulador, exatamente. Isso, não é maníaco, é manipulador, exatamente. Então ele manipula a situação para que você se saia mal e ele se sinta bem. Ele se sente bem em fazer esse tipo de tortura psicológica, ele gosta disso, né? Tem o sociopata, que é aquela pessoa... Tem o Facebook, tem. Ana Paula F. Santana. Tem minhas fotos. Então, assim... Então assim, muitas mulheres, engraçado, Márcia, você falar isso aí, como é que fala? Muitas mulheres têm maridos violentos e essas mulheres viram as suas mães apanharem de seus pais. E, consequentemente, elas também casam-se com homens parecidos com seus pais. Mas isso é no subconsciente. Elas não fazem isso de uma maneira consciente. Isso é inconsciente, né? Mas é por quê? Porque essas mulheres também precisam passar por um tratamento psicológico. Porque não é que elas estão loucas, né, Clara? É porque elas têm traumas, né? E esses traumas são prisões sentimentais em que elas, sem elas perceberem, elas não conseguem se libertar dessa situação e atraem para si de novo o mesmo ambiente com que elas viveram na infância. É tipo o trauma do Batman? Não. Então, assim, é uma situação que precisa muito bem ser trabalhada. Mulheres que tiveram, por exemplo, pai que são violentos, né, precisam passar por um acompanhamento psicológico, senão elas vão atrair para elas homens que são igual aos pais, que são violentos tão quanto, e elas fazem isso de forma muito inconsciente, elas não conseguem enxergar que aquele homem é igualzinho ao seu pai, e aí depois ela vai apanhar do mesmo jeito que a mãe, né? Então, assim, é complicado você conviver numa situação como essa. Então, assim, se afastar da violência física é o melhor caminho, porque assim você não vai sofrer com a agressão, né? E também não vai ficar nessa... Porque é uma situação muito difícil, sabe? Eu conheço mulheres que quando o marido chega em casa, elas não dormem, né? Elas só dormem depois que o marido sai para trabalhar. Por quê? Porque às vezes ele chega bêbado ou ele chega alterado com alguma coisa e de repente possam vir a matar, a bater, a agredi-las no meio da noite. Então elas preferem ficar de vigiando e dormir só de manhã. Olha a situação, isso não é vida, né? Então assim, se você sofre com esse tipo de violência, né? Se por um acaso você vive uma tortura psicológica e por um acaso esse homem sair da sua vida, não tente trazer de volta aquilo que Deus removeu, sabe? Se removeu, pode ter certeza, Deus está removendo para tratamento, Deus está tirando de perto de você para te livrar, né, de coisas ainda piores. E se você está sendo de uma forma desrespeitada, agredida, não tenha medo de sair dessa situação, saia dessa situação, em nome de Jesus. Por quê? Porque uma pessoa violenta, hoje ela pode te bater, amanhã ela te quebra, hoje ela começa assim, te dá um tapa na cara, amanhã é um soco no rosto,
depois da manhã ele tá te jogando no chão, te dando um pontapé. Aí depois, daqui um tempo, isso já não vai mais satisfazer, ele vai começar a quebrar coisas como se diz, na sua cara, né? E amanhã ou depois ele tá fazendo coisas ainda piores, igual essa mulher mesmo que eu disse que quebrou o braço em 2 lugares, né? Que veio parar aqui no estado de Goiás porque o marido falou que ia matar ele e os 4 filhos. Então não compensa, gente, não brinque. Às vezes, por exemplo, você fala, mas ele não tem coragem de fazer isso não. Tem sim. Uma hora ele completa o serviço. E eu penso assim que o melhor é afastar, porque assim você não lida com o nervosismo dele, assim você não fica à mercê de uma coisa ainda pior, né? Vamos ser prudentes, vamos ser inteligentes, né? A gente tem fé que Deus pode mudar toda a situação, a gente tem fé que Deus pode entrar na vida de uma pessoa, igual uma irmã da igreja da minha mãe, ela se converteu e o marido chegava bêbado em casa e batia nela porque ela tinha ido na igreja. E ela sempre apanhou muito, né? Apanhava muito, muito. Ela ia de olho roxo para a igreja, mas ela ia todo culto. E como é que fala? E quando foi um dia, o irmão apontou para ela e falou assim: olha, Deus manda te dizer que é para você dar um recado a seu marido, que não é para ele te botar a mão mais. Deus foi tolerante com ele até aqui. Se ele botar a mão em você de novo, Deus vai tratar com ele. E aí tá, ela foi embora, chorou emocionada, porque Deus falou com ela. E quando ela chegou em casa, o marido falou assim: você foi na igreja hoje? Aí ela falou: fui. Aí ele falou assim: você sabe que você vai apanhar, não vai? Porque eu já te falei que eu não quero que você vá na igreja. Aí ela falou assim: pois é, mas só que Deus mandou eu te dar um recado. Aí ele falou o quê? Que se você botasse a mão em mim de novo, que Deus ia te tratar com você. Que ele não ia mais tolerar você pôr a mão em mim. Aí ele falou: então vamos ver. Que ele levantou a mão para ela, irmãs, ele ficou cego. Hoje em dia, ele vai com ela para a igreja, com a mão aqui no ombro dela, e ela vai levando ele. Deus tirou a visão desse homem. Então, assim, foi, sabe? Então, assim, a gente precisa... só que Paulo, né, depois de um tempo, Deus trouxe a visão dele de novo. Esse homem ficou cego para sempre, né? Então, assim, situações assim acontece, mas não é todo dia, não é toda hora. Então, eu penso assim, Deus pode fazer coisas assim? Pode fazer. Mas isso não levou 10 anos, tá? Isso não levou 12 anos. Isso não levou 20 anos. Isso foi no começo da conversão da irmã. Então, assim, você que tem 10, 5, 20 anos, que apanha do marido, chegou a hora de você fazer alguma coisa. Chegou a hora de você, eu acho que dar um basta a esse sofrimento, a manter distância desse homem e esperar que Deus possa tratar, que Deus possa fazer alguma coisa, mas chega, né? Eu acho que mulher nenhuma merece apanhar, mulher nenhuma merece ter o seu rosto desfigurado, né? Igual eu sei o que eu passei, eu sei o que eu senti quando aquela mulher me bateu e o meu marido riu da situação. Eu senti muito mais dor do riso, da risada dele, do que da surra que eu levei dela e da irmã dela, sabe? E quando eu falei como é que fala? Quando eu falei para a delegada
que o meu marido tinha procedido dessa forma, ela virou e falou para mim e falou assim, olha, acabou o respeito, porque você como mãe dos filhos dele, você como uma pessoa que dorme e acorda, o mínimo que ele tinha que ter feito era ter te pego, te levado ao hospital, ou te trazido aqui para você fazer o seu depoimento pelo policial, mas eu vejo que ele não te socorreu, quem te socorreu foi terceiros, então assim, foi um descaso total, uma falta de respeito total, e eu penso que quando chega nesse ponto, irmãos, aí é com a gente, aí a gente é que tem que dar um basta e falar, eu não apanho mais. Então, nesse momento, eu peço que você pondere, sabe, a respeito, se vale a pena mesmo você passar... Saiu as marcas do rosto dela, porque tinha um montão. Não, tem, assim, se você olha bem pertinho, tem a marca das unhas ainda. Então eu penso assim, que não compensa você ficar dentro da sua casa, apanhando, sendo agredida, sendo surrada, sabe? Isso não é de Deus para você, isso não é sábio você fazer. E a pessoa que vira e fala para você, não, continua aí, continua firme. Eu queria ver se essa pessoa apanhasse todo dia como você, ficasse de olho roxo, ficasse cheia de hematomas, eu queria ver se essa pessoa ficaria tão firme, se essa pessoa suportaria, sabe? Só quem é violentado, só quem é surrado, só quem leva uma coisa dessa é que sabe a dor que é, sabe? E não, eu acho que ninguém merece passar por uma situação de violência, ninguém merece, não há justificativa para uma surra, para um tapa, para um soco, para um pontapé, sabe? Seus filhos são muito marcados por essa violência, sabe? Muitos homens tratam as suas mulheres com violência porque assistiram o pai bater na mãe. Então, querendo ou não, se você permite seus filhos assistir uma cena dessa, você amanhã pode estar contribuindo para o seu filho bater na mulher dele. Porque como você aceitou, ele acha que, como é que fala? Ele acha que justifica. Ah, não, minha mãe aceitava, minha mãe ficava quieta. Então, na cabeça, porque querendo ou não isso traumatiza a pessoa, na cabeça do seu filho ele vai achar que é certo e qualquer coisa que a mulher dele falar, ele vai poder dar um tapa, dar um empurrão, entendeu? Então, não seja conivente com isso, sabe? Violência, a gente não tem que ter tolerância. Bateu, irmã, bateu. Não tem assim uma segunda vez, não tem uma segunda chance. É parar e falar, acabou aqui. Chega. Eu não aceito esse tipo de coisa. Aí no caso, arrependeu, pediu desculpa, tudo. Aí, irmã, vai ter que colar os caquinhos do cristal quebrado. E verdadeiramente, você só volta quando você tiver a nítida certeza que esse tipo de comportamento não vai acontecer mais. Por quê? Porque violência física, violência psicológica, a violência psicológica, ela leva a mulher à depressão e à loucura. A violência física, ela pode causar morte. Porque, igual eu falei, o negócio só tende a crescer. Hoje foi um tapa na cara, amanhã é soco no olho, soco na boca, depois da manhã é pontapé, entendeu? É chute na boca do estômago, é chute na coluna, daqui um dia ele tá te pegando na porta de casa, te arrastando pelos cabelos, te batendo na porta dos vizinhos. Porque tudo começa, não é não é tudo de uma vez, sabe? Sempre é assim, aos pouquinhos. Hoje é um tapa na cara, amanhã... E aí vai parar onde? Vai parar no cemitério? Vai parar onde isso? Né? Então encerra por aqui mesmo, fala, bateu, pronto, não quero você mais, vamos parar por aqui.
você vai viver sua vida, eu vou viver minha vida, violência não, tá? A gente não pode ser conivente com esse tipo de coisa, porque tem muita mulher morrendo, esperando o agir de Deus, e tá morrendo, porque na realidade não tem coragem de denunciar, não tem coragem de levar na polícia, sendo que tem todos esses mecanismos que podem às vezes salvar a sua vida ou pelo menos paralisar o ataque, porque muitos homens fazem isso por covardia e quando eles veem que o negócio é sério e que a polícia prende e que a polícia e isso vira um processo e isso tem consequência, ele vai parar com isso e vai pensar 2 vezes antes de te violentar, entendeu? É muito complicado isso, sabe? Então, assim, mas assim, a gente tem que ponderar também, tá? Porque tem muita mulher que às vezes é agredida porque agrediu. Então, assim, né? Eu não tô falando desse caso, porque tem muitas mulheres que acham que é porque a mulher pode dar tapa na cara, pode dar soco, pode dar chute, e o cara tem que apanhar calado. Não é assim também não. Eu tô falando de situações em que há esse transtorno psicológico e o cara te bate sem ter motivo. Não existe motivo, né? Mas chega e te bate, não é assim, né? Agora, mulher também que vai e age com violência, chuta, quer dar chute no cara, quer dar tapa no cara, tá dando abertura para também ser agredida, né? Então, assim, não agrida o seu cônjuge, mas também não aceite a agressão, amém? Eu creio que isso vai, às vezes, salvar a vida de muita gente. Eu creio que isso, às vezes, vai dar coragem para muita gente, porque é igual eu tô falando, existem condições. Existem maridos que, porventura, às vezes te deu um tapa, te deu alguma coisa, porque também foi esbofeteado e tal, mas existem aquela violência que é igual eu falei, né? É uma violência gratuita, é uma violência covarde. Por quê? Porque o cara acha literalmente que ele tem o domínio e tem o direito de bater, né? Igual um dia eu ouvi uma pessoa dizendo que o pai estava incentivando o filho a bater na mãe. Falou, não, você tem que bater mesmo, porque mulher merece apanhar. Então, eu tô falando disso, dessas pessoas que são insanas, dessas pessoas que têm problema psicológico e acha que no direito de resolver qualquer coisa no tapa. Então, diga não à violência, tá? É melhor você, às vezes, passar um certo aperto em algum lugar do que você viver numa situação dessa. Não seja tola, entendeu? De conviver com essa violência e ficar quietinha e ficar calada. Denuncie, sai de perto, não conviva com esse tipo de coisa. E é claro, ore para que o Senhor venha fazer alguma coisa, ore para que o Senhor venha colocar algo na mente do seu marido, para que ele caia em si e veja que ele está errado e que ele precisa mudar. Mas diga não à violência. Amém? Eu quero saber se tem aqui alguém que está sofrendo esse tipo de coisa, está sofrendo esse tipo de violência, e se você quer oração, que eu vou orar por você, e em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai te dar coragem, vai te dar sabedoria, que Deus vai te dar força, e você vai conseguir sim mudar a sua vida. Eu creio que Deus vai entrar com providência, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, né? Eu quero saber, tem alguém em nosso meio? Você só precisa falar assim, você não precisa nem contar a sua história. Você está vivendo essa situação, você é agredida, você apanha, ou você já apanhou, ou você teve que sair de casa para se manter, né,
manter guardada desse tipo de violência. Se tiver alguém que está me escutando e está passando por isso, fale aí que nós vamos orar por você. Ninguém? Graças a Deus, né, gente? Bom, eu nunca apanhei de marido, né? Eu apanhei da amante. Meu marido nunca... Não voltei. Meu marido ainda tá com a companheira dele lá, com a amante. Ele preferiu ficar lá. Só que eu prefiro, assim, que Deus mantenha distante, porque violência psicológica, tortura psicológica e violência nunca mais. Eu não aceito. Porque eu estava vivendo uma tortura psicológica muito grande com essa situação, eu estava à beira da loucura. E quando essa mulher me bateu, que ele foi conivente, ele aplaudiu de pé o que ela fez comigo, eu não aceitei. Não aceito, porque senão, daqui um dia ele estava abrindo o portão para a mulher me bater lá dentro da minha casa. Não, isso aí não, jamais. Né? Eu acho que o mínimo que a pessoa tem que ter pela gente. Não, eu não penso, Patrícia, em casar de novo. Na realidade, eu tenho um posicionamento muito firme a respeito do casamento. Para mim, casamento é só um. Eu penso que se Deus realmente me quer com uma outra pessoa, Deus vai ter que levar meu marido dessa terra. Tá? Esse é o meu posicionamento. Eu vou esperar em Deus, seja a restauração do meu casamento com meu esposo, eu espero, né, que Deus algum dia possa trazer arrependimento à vida dele, ou me liberar para um segundo relacionamento, mas não com o marido vivo. Eu só acredito em um casamento. Esse é meu posicionamento. Samuel. Amém? Então vamos orar? Vamos então fazer uma oração, já que não tem ninguém vivendo esse tipo de coisa. Ah, não, tem você, né, Patrícia, que você está vivendo nessa situação, que o seu marido está com a amante, você está vivendo essa tortura psicológica, essa situação. Vamos orar por você então, Patrícia Silva. Mais alguém que está vivendo uma situação assim, de tortura psicológica, está vivendo violência doméstica. Alguém mais? Não? Então vamos orar, gente. Então vamos orar então ao Senhor, para que Deus possa entrar na vida dessas pessoas que estão vivendo esse tipo de situação, né? Vamos pedir ao Senhor que venha colocar paz nesse lar, para que Deus venha agir de uma forma que a violência cesse, né? Eu atendo muitas mulheres que apanham do marido, o marido está com a amante, tá todo errado fora de casa e ainda se acha no direito de bater na mulher que tá dentro. Então, assim, é complicado. E eu sempre falo, minha oração para você é que esse homem suma da sua vida. Porque chegou ao nível 1 milhão de desrespeito, né? Já não chega a violência emocional, que é a traição, ainda tem que bater ainda na mulher. Isso não existe, né? Emanuele Pereira, nós vamos orar por você também, viu, Flor? Agressão física, agressão psicológica, isso é muito ruim. Então vamos orar pela Emanuele, vamos orar pela Patrícia, vamos orar pela Suzy, que está esperando uma resposta de Deus a respeito do casamento dela, né? Vamos lá. Deus nos console, nos dê força para o coração, que a vontade dele prevaleça. Amém, Gil. Então vamos lá, né? Oi, Poliana, paz do Senhor. A paz, Flor. Sim, gente, a gente tem que lutar pelo casamento, sim. Amém, Flor. Um beijo. Então, assim, a gente tem que lutar pelo casamento, sim. Tá? Casamento realmente é só um.
Mas violência, tá? Violência, não, por favor. Não admitam tapa, não admitam agressão, não admite, mesmo assim, Suzy, mesmo assim, mesmo se você traiu seu esposo, isso não existe, agressão não existe, tá? Não, você não tem que apanhar por isso, tá bom? Você não tem que apanhar por isso. Se você o traiu, a gente precisa orar para que o coração do seu marido seja construído, para que Deus venha limpar, para que Deus venha plantar o perdão e tudo, mas isso não é motivo para você ser agredida, tá bom? Isso não é motivo. Não pode agredir o marido, Lia, não pode, é isso que eu falei, gente, não, nada justifica a agressão, tá? Porque a agressão, ela acaba o respeito, tá? Agressão não tem nada a ver com amor. Agressão é uma forma muito horrível da pessoa expressar ódio. Então, assim, não tem nada a ver com amor, tá? E nada justifica a agressão. Nada. Nem traição, nem nada, tá? Ninguém tem o direito de agredir outra pessoa, tá bom? Eu sei, Flor, se eu te contar, eu não tô falando aqui, Lia, que eu fui agredida pela amante do meu marido riu da minha cara, e nem por isso eu bati nele, eu só falei pra ele, não te quero aqui mais, sai, vai embora, já que você quer tanto, vaza, tá bom? Ninguém pode ser agredido, amém? Então vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós nos apresentamos aqui, Senhor, falando sobre um assunto tão complicado, falando sobre algo, Senhor, que tem machucado tantas mulheres, algo, Senhor, que tem feito que tantas mulheres, Senhor, vivam em condições horríveis. Mulheres que são agredidas, Senhor, são torturadas. Mulheres que precisam conviver, Senhor, com um marido violento, porque às vezes não tem para onde ir. Crianças, Senhor, que assistem quase todos os dias o pai bater na mãe, o pai ser violento com a mãe, o pai desrespeitar a mãe. Senhor, quantas mulheres, Senhor, estão em depressão, estão com síndrome do pânico, porque o marido faz tortura psicológica. Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha, Pai, dar um espírito, Senhor, de coragem, para que essas mulheres possam, Senhor, lutar contra isso. Senhor, desrespeito, Senhor, não. Violência, não, Senhor. Eu não creio que seja da vontade do Senhor que essas mulheres sejam agredidas, que essas mulheres sejam humilhadas. Senhor, não existe respaldo, Senhor, que possa, Senhor, fazer com que um ato violento, Senhor, seja aceitável. Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa entrar, Senhor, com providência, que o Senhor venha, Senhor, colocar a tua vontade sobre a vida e sobre o coração dessas mulheres. Pai, que o Senhor venha alcançá-las, Senhor, e protegê-las desse homem violento. Senhor, venha remover essa situação. Pai, que o Senhor venha remover, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha, Pai, tratar com cada homem desse, Senhor, mas remova e tira essas mulheres dessa tortura psicológica. Senhor, homens que arrumam amantes e ainda assim, Senhor, se sentem no direito de bater, de xingar, de diminuir, de desprezar, de verdadeiramente colocar, Senhor, essas mulheres sobre uma condição, Senhor, psicológica horrível. Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha paralisar todo desrespeito. Senhor, se esse homem não for tratado dentro de casa, se não haverá tratamento dentro de casa, então que o Senhor venha remover, Senhor, para que essa mulher tenha paz, para que essa mulher tenha condições, Senhor, de às vezes procurar ajuda, de ser curada,
né, de uma forma, Senhor, com que ela seja aliviada dessa situação. Deus, eu não estou aqui dizendo a respeito de divórcio, de solução de família, mas eu estou falando a respeito de integridade física, integridade psicológica. Deus, o Senhor sabe o que eu passei, o Senhor sabe, Senhor, que eu fiquei uma beira, Senhor, de ficar louca com aquela situação. E eu agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu coragem de paralisar aquela coisa, aquele desrespeito que estava acontecendo no meu lar. Deus, em momento algum, Senhor, eu creio que o Senhor não seja poderoso o suficiente para mudar o cerne, para mudar o caráter. Mas Deus, que em nome do Senhor Jesus, toda mulher que estiver sendo agredida, toda mulher que estiver sendo, Senhor, torturada psicologicamente, Senhor, que o Senhor venha dar estratégia, que o Senhor venha dar coragem para que ela possa, Senhor, paralisar esse ciclo vicioso. Pai, que em nome de Jesus, todo aquele homem que estiver, Senhor, sendo violento com a sua esposa, Deus, que o Senhor venha julgar essa causa, Senhor, venha paralisar a situação. E se aquela mulher ainda não tem coragem, Senhor, para ir na polícia, para denunciar, que o Senhor seja, Senhor, a justiça, que o Senhor seja o protetor e que o Senhor venha remover, Senhor, essa situação da vida dela em nome de Jesus. Deus, nem nada nesse mundo, Senhor, justifica agressão física. Nada nesse mundo, Senhor, justifica tortura psicológica. Que essas mulheres, Senhor, possam sentir-se abraçadas, acolhidas e que elas tenham, Senhor, a verdadeira certeza de que o Senhor não quer essa situação para ninguém. Deus, uma coisa é a gente conviver com uma situação difícil. Outra coisa, Senhor, é agressão física e tortura psicológica. Senhor, nos tire dessa condição. Tire todas essas mulheres dessa condição. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, flores. Ó, um beijo para vocês. Que vocês ficam na paz do Senhor, viu? E não aceitem, por favor, não aceitem violência, tá? Não aceitem ser agredidas, não aceitem levar tapa na cara, não aceitem viver sob uma condição de tortura psicológica, tá? Não justifica. Ah, e vocês que ficaram aqui, janeiro vamos ter um propósito, viu? Eu esqueci de falar no começo da live. Nós vamos fazer um propósito, nós vamos, no mês de janeiro, nós vamos adorar o Senhor. Eu juntei 50 mulheres e nós vamos gravar todo o livro de Salmos. Vai ficar lindo, tá ficando lindo os áudios, gente. Eu choro cada vez que as mulheres gravam salmo, eu ouço, sabe? Que a gente vai montar os vídeos aqui, tudo bonitinho. E a gente vai ler 5 salmos por dia, em adoração ao Senhor, em agradecimento ao Senhor, pra gente começar o ano adorando o Senhor. E tá ficando lindo esses salmos, tá ficando lindo. Então, vocês que amam assim o nosso ministério, vocês que estão sendo edificados, vem fazer esse propósito conosco. Vamos adorar o Senhor no mês de janeiro, tá? Vai começar dia 1º, vou fazer uma live, eu vou trazer o meu teclado, nós vamos cantar para o Senhor, e do dia 2 até o dia 31, nós vamos ler 5 salmos por dia, nós vamos disponibilizar esses salmos aqui, né? E vocês vão ouvir vozes de 5 mulheres diferentes todos os dias. Essas mulheres de vários lugares, né? Vários estados, tem de São Paulo, tem do Rio, tem de Pernambuco, tem da Bahia, tem tudo quanto é lugar, né? Tem da França, né? Tem de Londres, tem um monte de gente. Ai, gente, tem uma pessoa de Luanda, Carena, da Angola, que vocês vão escutar aquele sotaque meio português de Portugal. Então vai ser muito emocionante vocês acompanharem os salmos. Vai ficar lindo esse trabalho. Eu tô amando, sabe? Eu ouço os áudios porque
as meninas estão gravando e me mandando. Então, assim, tá ficando lindo. Então, vamos iniciar o ano diferente, né? Todo mundo faz aquele propósito, projetando 2018, vamos supor, né? Vamos fazer diferente? Vamos iniciar o ano não pedindo, vamos iniciar o ano louvando? Vamos iniciar o ano louvando? Então, vamos entrar no propósito que vai começar dia 1º de janeiro e eu espero todas vocês, tá? Semana que vem nós teremos outra live, eu espero todos vocês aqui, ó. Paz, Senhor, fica com Deus, beijão. Tchau, 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 tchau.